Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 304. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler com vocês Mateus capítulo 19 e Marcos capítulo 10. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, na Tua presença, aprendendo mais sobre Ti através da Tua palavra. Obrigada por esse momento que temos, Pai, de separar esses minutos com o Senhor, Pai, que eles sejam exclusivamente Seus e que possamos crescer, Pai, espiritualmente, que Teu Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor Deus, estar sempre conosco, nos dando conhecimento, compreensão da Tua palavra, sabedoria. Em nome de Jesus, que a leitura de hoje nos aproxime ainda mais de Ti, Senhor Deus, e que nós possamos viver o que estivermos lendo e compartilhar, Pai, com as pessoas que nós nos encontrarmos neste dia. Usa as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória. Abençoa, Senhor Deus, cada família aqui representada, situações que eles vivem, preocupações que estão enfrentando. Cada um, Senhor Deus, tem a sua história, cada um tem a sua situação. E pedimos, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja com cada um aqui, Senhor Deus, de uma forma muito especial, tratando, cuidando, dando esperança, renovando fé. Em nome de Jesus, Pai, que todos que estão aqui, Senhor Deus, ouvindo esse áudio da Tua palavra, Pai, sejam tocados pelo Teu poder e para que possam, Pai, cumprir o que o Senhor tem para cada um. Sabemos que o Senhor tem propósito, planos para cada um de nós, Senhor. Revela sempre a Tua vontade para nós, que sabemos que ela é a única, boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 19. A questão do divórcio. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Jesus e as crianças. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhe impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. O jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu:
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Marcos capítulo 10. A questão do divórcio. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele, segundo o seu costume. Ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém os separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério com ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Jesus e as crianças. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. O jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs em joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo?
Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O cego Bartimeu recupera a visão. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está o chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Vamos para o nosso mini estudo. Muitas das narrativas que nós lemos hoje em Mateus 19 e Marcos 10, elas se repetem com alguns detalhes diferenciados. Também lemos algumas narrativas que lemos em João, lemos em Lucas, mas nós vamos aqui explanar um pouquinho mais nas diferentes visões dos evangelhos. Bom, o capítulo 19 de Mateus apresenta Jesus caminhando rumo ao sul, a Judéia, preparando-se para os momentos finais do seu ministério terreno. Nesse capítulo, Mateus registra ensinos essenciais sobre casamento, divórcio, a simplicidade da fé das crianças, as exigências do discipulado e a recompensa eterna.
É um texto que mexe com a nossa visão de família, riqueza, salvação e compromisso com Cristo. Mateus ele organiza seu evangelho para apresentar Jesus não apenas como o Messias, mas como aquele que confronta as distorções religiosas e chama seus seguidores a um padrão de vida radicalmente diferente. O pano de fundo teológico para esse capítulo inclui debates sobre casamento e o divórcio comuns entre os judeus da época. Jesus não entra no jogo dos fariseus, ele volta às origens, à criação, para afirmar o propósito divino do casamento. Além disso, Jesus quebra paradigmas culturais ao valorizar crianças e ao desmascarar o apego às riquezas como um obstáculo à salvação. Jesus confronta as expectativas humanas e mostra que o reino de Deus não é acessível por mérito, status ou posses, mas pela graça e pela rendição a Cristo. Bom, nos versículos 1 ao 12, nós vamos ver sobre o casamento e o divórcio. Jesus, então, é abordado por fariseus com uma pergunta capciosa sobre o divórcio. Eles não buscavam a verdade, mas, na realidade, eles estavam buscando uma armadilha. Jesus responde com base em Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24. Desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher. O propósito divino é claro: unidade, fidelidade e permanência. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando os fariseus citam Moisés, Jesus os corrige. A permissão ao divórcio foi uma concessão diante da dureza humana, mas não o ideal de Deus. Ele estabelece a única exceção legítima ao divórcio, exceto por imoralidade sexual, termo que deriva do grego porneia, abrangendo várias formas de infidelidade conjugal. Os discípulos assustados concluem: é melhor não casar. Jesus reconhece que o celibato é um dom para alguns, especialmente por amor ao reino. Essa passagem exalta tanto a santidade do casamento quanto a dignidade da vida solteira consagrada a Deus. Depois nós vamos ver Jesus e as crianças. Os pais levam as crianças a Jesus, mas os discípulos tentam impedir. A atitude deles reflete a mentalidade da época em que as crianças tinham pouco valor social. Jesus os repreende e afirma: deixem vir a mim as crianças, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. A fé simples e dependente das crianças é exaltada como exemplo para todos nós. As crianças nos ensinam sobre o reino: total confiança, despretensão e humildade. É assim que se entra na presença de Deus. Esse ensino conecta-se diretamente com o que nós lemos em Mateus 18, quando Jesus também exaltou a humildade infantil como requisito para o reino. Depois vamos para o jovem rico, que se aproxima com uma pergunta sincera: que farei de bom para ter a vida eterna? Porque ele pensa em termos de mérito e obras, e Jesus o leva a refletir sobre a bondade absoluta de Deus e aponta os mandamentos. O jovem alegra cumprir todos. Jesus então revela o verdadeiro ídolo do seu coração: vá, venda tudo o que você possui, dê aos pobres, depois venha e siga-me. O jovem se entristece e vai embora, pois ele amava suas riquezas. Ele queria a vida eterna, mas não ao custo de abrir mão do conforto terreno. Esse episódio também conecta ao alerta de Jesus em Mateus 6, quando ele afirmou: não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Depois disso, nos versículos 23 e ao 26, nós vimos a dificuldade dos ricos e o poder de Deus. Jesus, ele então alerta: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. O apego ao dinheiro cria um falso senso de segurança e sufoca a fé. Ele usa uma imagem impactante do camelo e do fundo da agulha, uma hipérbole, para mostrar a impossibilidade humana de alcançar a salvação. Os discípulos ficam perplexos: quem pode ser salvo? Jesus responde: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A salvação não depende do mérito ou esforço humano, mas da graça divina. A mesma verdade também é destacada por Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A salvação é dom de Deus.
Então Pedro pergunta sobre o que os espera por terem deixado tudo para seguir Jesus. E Jesus promete bênçãos eternas e temporais. Os discípulos reinarão ao lado dele e todo sacrifício por amor a Cristo será recompensado 100 vezes mais. A conclusão de Jesus inverte as expectativas humanas. Muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. No reino de Deus, status e riqueza não determinam grandeza. O que conta é o coração humilde e entregue. Esse princípio também ele se repete ao longo do Evangelho, como em Mateus 5, nas bem-aventuranças, onde Jesus exalta os humildes e quebrantados. Mateus 19 se conecta com o cumprimento das profecias. Jesus ele reafirma o padrão estabelecido na criação, conforme Gênesis 1, 27, Gênesis 2, 24, apontando para o ideal eterno de Deus para o casamento. Além disso, o ensino sobre a dificuldade dos ricos e a necessidade da graça ecoa o que os profetas anunciaram sobre a incapacidade humana e a provisão salvadora de Deus, como lemos em Isaías 64, versículo 6 e Ezequiel 36, versículo 26. O chamado de Jesus para deixar tudo e segui-lo remete ao padrão do discipulado radical profetizados em textos como Salmo 45, versículos 10 e 11, onde a noiva é chamada a deixar sua casa para se unir ao rei, um símbolo da entrega total ao Messias. As lições mais práticas de Mateus 19 que traz para a nossa vida hoje é que o casamento é sagrado, não é uma aliança descartável. Existem tantas realmente situações abusivas dentro de um casamento, mas tirando essas situações abusivas, é um compromisso diante de Deus. Nós precisamos lutar pela unidade, pela pureza em nosso casamento, lembrando que o ideal de Deus permanece o mesmo. As crianças têm um lugar especial no reino. Jesus ama e valoriza os pequenos. Isso nos desafia a investir na fé dos nossos filhos e a cultivar uma fé simples e confiante como a deles. Nós não podemos servir a dois senhores. O jovem rico nos confronta. Será que algo ocupa o lugar de Cristo em nosso coração? Precisamos estar dispostos a abrir mão de qualquer ídolo para seguir Jesus. A salvação não depende de mim, é dom de Deus. A nossa esperança está na graça, não nas nossas obras ou status. Vale a pena se sacrificar por Cristo. Nenhuma renúncia é em vão. Ele prometeu recompensa aqui e, sobretudo, vida eterna. No reino de Deus, os valores são invertidos. Não devo me deixar iludir pelos critérios do mundo, porque Deus vê o coração. Marcos 10 é um dos capítulos também bem desafiadores do Evangelho, porque ele vai tratar também das mesmas narrativas que lemos em Mateus 19 e com algumas narrativas a mais. Mas confronta o orgulho humano, também ensina sobre o casamento, revela o custo do discipulado. E Jesus aqui em Marcos 10 também fala da cura do cego em Jericó, chamado Bartimeu. Então, quando nós meditamos nesse texto, nós percebemos o quanto do reino de Deus nos desafia em nossos valores naturais e nos convida a um caminho de humildade e entrega. Dos versículos 1 ao 12, Jesus ensina sobre o casamento, logo após ser confrontado pelos fariseus sobre o divórcio. Depois, dos versículos 13 ao 16, ele valoriza as crianças. Os discípulos tentam impedir que as crianças se aproximem, mas Jesus se indigna e diz: a atitude humilde, confiante e dependente das crianças é o modelo para quem deseja entrar no reino. O orgulho, a autossuficiência e o mérito não abrem portas no reino de Deus. Depois nós vamos ver a lição do jovem rico, em Marcos, dos versículos 17 ao 31. Esse jovem, ele é super sincero, faz a pergunta como que ele faz para herdar a vida eterna, mas quando ele é confrontado para vender tudo que tem, o jovem vai embora triste, porque ele tinha muitas posses, e essas posses o impediram dele seguir a Jesus.
E essa passagem revela o perigo das riquezas e da autossuficiência. O reino de Deus exige uma entrega total. E depois disso nós vamos ver Jesus também encorajando aqueles que deixaram tudo para viver ao lado do Senhor, né? Então, ninguém que tenha deixado tudo deixará de receber 100 vezes mais, aqui e na era futura, a vida eterna. Uma palavra de encorajamento, uma promessa, na realidade, encorajadora. Depois disso, Jesus anuncia seu sofrimento, dos versículos 32 ao 45. Seus discípulos estão temerosos, mas Jesus revela o que vai acontecer. E mesmo após esse anúncio, Tiago e João pedem posições de destaque no reino. Eles não compreendem o caminho da glória. Aí Jesus revela que a grandeza no reino se alcança pelo serviço, não pelo poder. E ele mesmo dá o exemplo lá no versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Esse resgate ecoa o Antigo Testamento, apontando para o preço pago pela libertação do povo. Então, quando a gente medita nisso, nós vemos que ser cristão é imitar Cristo, servindo e sacrificando, e não buscando status. Depois nós vamos ver a cura do cego em Jericó, o cego que se chamava Bartimeu, e todo mundo tentando repreender ele, pedindo para ele ficar em silêncio, mas o cego persiste, Bartimeu persiste, e Jesus o chama e pergunta: o que você quer que eu lhe faça? E ele responde: eu quero ter a minha visão de volta. E Jesus o cura, elogiando a fé de Bartimeu. Esse milagre aponta para a fé perseverante, para o reconhecimento de Jesus como o Messias, o Filho de Davi. Também revela o cuidado pessoal de Cristo, mas nos faz pensar quantas vezes nós nos calamos diante das dificuldades. Bartimeu, esse cego em Jericó, nos ensina a clamar com fé e confiança. Marcos capítulo 10 também nos ensina várias lições para o que vivemos hoje, como nós vimos também em Mateus 19. A grandeza no reino de Deus não é um status, mas é um serviço. E nós precisamos ter a fé simples e confiante de uma criança. Esse capítulo nos ensina que o reino de Deus é para os humildes, para os que servem, para os que confiam como crianças e para os que, como Bartimeu, clamam com fé. Que Deus abençoe a todos e eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.